Fala, meu aluno querido, minha aluna querida, Lucas Mota, seu professor de língua portuguesa, e vamos embora hoje estudar compreensão e interpretação textual, beleza? Sou Lucas Mota, professor de CPEM, sou ator, diretor, dramaturgo, poeta, palhaço e por aí vai, técnico em agropecuária também, e escrevo para teatro, dou aula para teatro, né? Tenho 3 coletâneas poéticas publicadas pela editora Trevo do estado de São Paulo, uma coletânea publicada pela editora Alfa Beta Cine do estado de Alagoas, e hoje estou aqui para te ajudar na tua aprovação, para garantir tua aprovação no teu concurso, e vamos embora para isso estudar compreensão e interpretação textual. Massa! O que é que a gente percebe quando a gente começa a estudar compreensão e interpretação textual? Há quem não saiba a diferença de absolutamente nada entre um e outro. Há quem acha que é apenas uma coisa só. Mas, na verdade, a banca ela consegue distinguir muito bem e consegue cobrar muito bem tanto um quanto outro conceito. E se você não estiver preparado, você acaba ficando para trás. Então, compreensão textual. Vamos lá. Tem um conceito que eu vou colocar em tela para você que diz o seguinte: quando um texto é construído, ideias são elaboradas, raciocínios são destrinchados, conceitos surgem à tona, argumentos saltam aos olhos. Massa! O fato de eu olhar para um texto, você olhar para um texto, e ao invés de você enxergar ali apenas tinta preta espalhada num papel, numa tela, onde quer que seja, não faz de você um leitor. O que faz de você um leitor é o fato de você observar essa tinta, compreender que isso é um texto, fazer essa leitura e compreendê-lo. Ponto. É basicamente isso. Compreensão textual é quando eu e é quando você consegue compreender o que o autor escreveu ali num texto. Beleza? Beleza. Como é que a banca costuma cobrar a compreensão textual? Vamos lá. Compreensão textual tem a ver com a opinião do autor, com a posição do autor. Eu vou escrevendo aqui para a gente ir acompanhando. Ó. Posicionamento do autor e não seu. Por isso, a banca sempre vai te levar a ter ou refletir em relação às ideias e conclusões que o autor colocou no texto. Então, é o posicionamento do autor que é levado em consideração quando se trata de compreensão textual. Ainda que o autor esteja dizendo que o correto seria matar todos os policiais do mundo e a gente vai agora povoar o planeta Terra com macacos. E agora a gente vai fazer aqui o planeta dos macacos. E que todos os policiais devem ser extintos e os macacos vão fazer minha segurança. Você concorda com isso? Obviamente que não. Se a banca te perguntar o que foi que o autor disse, você vai ter que dizer o que o autor se posicionou e não a sua opinião. Quando a banca te pede uma questão de compreensão, ela está querendo que você faça uma análise, tá? Ambos os conceitos trabalham com análise, então tanto compreensão quanto interpretação está relacionada à análise. A diferença nesse caso é que a compreensão trabalha com a análise objetiva, ou seja, a banca quer que você faça uma análise das ideias presentes no texto e não na sua conclusão, e não na sua visão de mundo, e não na sua opinião. Beleza? Por conta disso, essa análise objetiva que a compreensão pede, ela vai ser totalmente direcionada ao texto e você vai ter que se abster totalmente dos seus conhecimentos e das suas conclusões. Dá uma olhada no slide que tem justamente esse conceito que eu acabei de falar para vocês. Ó. Quando o texto é construído, ideias são elaboradas, raciocínios são destrinchados e tudo mais. Uma única frase pode possuir diversos significados, a depender do contexto em que esteja inserida, concorda? Por isso, a gente precisa entender sobre compreensão e interpretação, principalmente quando a gente está visando a aprovação num concurso. Olha no slide. Compreensão, acabei de falar para vocês, trata-se dessa análise objetiva, ó, objetiva, seja das ideias, das frases, enfim, sempre vai ser a análise objetiva e a assimilação das palavras e ideias presentes no texto. Olha para mim.
Muito bom! Por que é tão importante a gente ressaltar que compreensão textual é a análise das ideias, das frases, enfim, de tudo que o autor colocou ali, mas que está presente no texto? Porque a interpretação, a gente vai ver daqui a pouco, se difere totalmente desses elementos que conceituam a compreensão textual, certo? Compreensão, lembra, ideia do autor, informação presente no texto. A banca pode colocar para você, como fez há alguns anos, uma questão te pedindo compreensão, dá a resposta correta em relação à compreensão. No entanto, as outras também estavam corretas, só que eram interpretação. Professor, qual é a diferença? Eu estou ficando agoniado, meu juízo já está dando nó. Calma, relaxa, acompanha meu raciocínio, vamos devagarzinho, daqui a pouco a gente chega em interpretação. Beleza? O fato de a compreensão textual estar relacionada a informações presentes no texto, a ideias presentes no texto, a banca vai fazer com que, o fato dessas informações estarem no texto, vai fazer com que a banca cobre de você exatamente o que tem no texto. Então, ela vai sempre te jogar para lá. E isso, obviamente, existem as expressões que vão aparecer no enunciado da questão que vão te indicar qual é a compreensão. Quer saber quais são as expressões? Olha o slide. Expressões que costumam aparecer, que costumam, tá, gente? Não é porque em toda questão vai ter isso, não. Não, costuma aparecer. Segundo o texto, se remete para o texto. De acordo com o autor, opinião do autor. No texto, é justamente o lugar onde está a informação. O texto informa que a informação está presente no texto. O autor, sempre o autor, faz uma clara referência e por aí vai. Então, compreensão textual é uma análise objetiva a respeito do posicionamento do autor, das ideias e informações presentes sempre no texto. Sempre vão estar presentes no texto. Não importa a tua opinião, repito. Não importa se você concorda, se você discorda, se você acha certo ou acha errado. Se a banca te pede compreensão, você vai ter que falar exatamente o que o autor quis passar ali. Beleza? Beleza. E o que é interpretação textual? A gente acabou de ver compreensão. O que seria interpretação? Enquanto na compreensão textual a banca vai cobrar o posicionamento do autor, em interpretação, ela vai cobrar a tua visão de mundo, a tua conclusão a respeito do que o autor disse ali. Tá? Eu tenho duas questõezinhas aqui no final para a gente resolver, você vai conseguir compreender isso melhor. Vai ver na prática como é que isso acontece. Mas, interpretação textual não quer saber o posicionamento do autor. Quando a banca cobrar interpretação, a banca quer saber o posicionamento do leitor. Ou seja, a banca vai sempre fazer referência ao texto. É a base para tudo. A questão é, ela está te cobrando uma informação que está presente no texto ou que, ao invés de estar no texto, ela é aplicada à realidade. Consegue entender essa associação? A compreensão, ela começa e termina no texto. Interpretação começa no texto e termina além do texto. Porque o que você vai fazer é observar as informações e ideias que estão ali e o modo como isso se aplica à realidade. Beleza? É quando, por exemplo, você pega uma bula de um medicamento, eu costumo dar esse exemplo sempre, é quando você pega uma bula de um medicamento e ele vai dizer esse medicamento deve ser tomado de 8 em 8 horas com um pouco de água. Acabou. Você vai fazer o quê? Você associa a informação que está ali e aplica ela à realidade. O que é que você vai fazer? Pegar um comprimido, que foi o que a bula do medicamento disse, e ingerir com um pouco de água, 2, 3 dedos de água, para poder ficar bom do que você está querendo aí. E enfim, esse fato, esse ato, aliás, de você ler e em seguida realizar o que você leu, nada mais é do que uma interpretação textual. Interpretação cobra o posicionamento
do leitor. Tem a ver com sua visão de mundo. A sua visão de mundo. Aqui, o autor é totalmente desnecessário. A banca não vai te cobrar nada relativo ao autor. Vai sempre estar trazendo o que o autor disse e te questionando em relação ao que ele falou. Entende? Então, visão de mundo, trata-se uma análise objetiva à compreensão. A interpretação é uma análise subjetiva. Análise subjetiva. Ou seja, enquanto na compreensão eu não posso absolutamente trazer mais nenhuma informação que não esteja presente no texto, a interpretação, a banca vai fazer justamente o inverso. Vai dizer, sei lá, o autor está escrevendo um texto. Tem aí uma questão de um dos concursos que o autor está escrevendo um texto a respeito da menoridade e em determinado momento ele diz, é tão confortável ser menor, e a banca questiona, essa expressão é tão confortável ser menor, quer indicar que o autor também é menor de idade? Então você vai precisar compreender o texto inteiro e fazer essa interpretação. A partir do momento em que você identifica se o autor está ali, querendo ou não se posicionar como menor de idade, é a sua conclusão, é o seu posicionamento, é a sua visão de mundo, e essa análise subjetiva, porque sai do papel e se aplica à realidade, que você precisa fazer para responder. Beleza? Ó, dá uma olhada no slide. Aqui eu tenho os conceitos novamente, né? Aliás, os conceitos agora de interpretação, novamente outro conceito. Interpretação nada mais é do que as conclusões que podemos obter ao associar o texto à realidade. Essa é a grande chave. Esse é o grande segredo. O entendimento subjetivo que temos ao ler um texto. É uma análise, sim, embasadas na ideia do autor. As ideias do autor serão sempre a base. No entanto, ocorre de modo subjetivo e está relacionada com a dedução do leitor. Eu gosto bastante dessa palavra dedução, enquanto você observa a tela. Eu gosto bastante dessa palavra dedução, porque ela abre um leque, olha para mim agora, ela abre um leque de possibilidades e dentro dessas possibilidades você pode fazer e concluir o que você quiser. O que você quiser e não o autor. Compreensão, posicionamento do autor. Interpretação, posicionamento do leitor. Análise subjetiva, compreensão, análise objetiva. Dedução, aqui já não tem dedução, é só análise objetiva. Beleza? Professor, o senhor acabou de mostrar as expressões que costumam aparecer quando cobra compreensão. Quais são as que costumam aparecer quando cobra interpretação? Vamos lá, observa. A gente acabou de dizer que a interpretação trabalha com conclusões que podem ser tidas dentro do texto e aplicadas à realidade. Por isso, a banca vai dizer, diante do que foi exposto, ou seja, de acordo com o que você leu, podemos concluir, ou seja, você entende que, infere-se, depreende-se do texto, isso tem o mesmo sentido que conclui-se. Então, a gente pode concluir do texto. O texto nos permite deduzir. Falou em dedução, saiba, trata-se de interpretação textual. Conclui-se do texto, falou em conclusão, vem para a interpretação. O texto possibilita o entendimento, possibilita, é um leque de possibilidades. Então, a partir disso, você vai fazendo essa diferenciação entre compreensão e interpretação e, com certeza, sendo aprovado no concurso que você está objetivando. Olha o slide. Eu tenho aqui um resumo, tá? Do que é compreensão, do que é interpretação, onde é que estão as informações, como é que trabalham essas análises. Tá? Compreensão é a análise do que está escrito no texto, das frases e ideias presentes no texto. Interpretação, podemos concluir sobre o que está escrito no texto. É o modo como interpretamos o conteúdo, como aplicamos isso à realidade. A informação na compreensão está sempre presente no texto, então as ideias estão explícitas, enquanto na interpretação as ideias estarão implícitas. Tá? Lógico, tendo conexão. A análise da compreensão trabalha com objetividade, da interpretação com a subjetividade, com o que você entendeu do texto.
Denotação e conotação. Olha para mim agora. Professor, o que molesta dos cachorros tem a ver denotação e conotação com interpretação e compreensão? Vou mostrar agora. Compreensão e interpretação são apenas dois conceitos. E se você vai trabalhar com análise, você vai estar trabalhando com conclusões, com reflexões, com aplicação de ideias à realidade, então isso vai te abrir um leque de possibilidades e de exigências. Inclusive o conhecimento em relação à conotação e denotação. São dois conceitos bastante utilizados e desde a alfabetização, né, que são os conceitos de conotação e denotação. Vou escrever aqui para você, ó, conotação e denotação. Massa. O que é que cada conceito desse prega? Conotação, certo? Conotação e denotação funcionam da seguinte forma. Denotação, você vai associar sempre essa palavra aqui, ó, denotação. Eu sempre puxo esse D para um D de dicionário. É um bizu aí para você nunca mais esquecer. Porque o que é que acontece? Quando um texto é construído, nele vão as palavras que o autor escolheu para estar ali. No entanto, podem ter significados diversos. Para isso, a gente precisa entender os dois conceitos, de conotação e de denotação. Massa! Como é que isso vai funcionar na prática? Denotação é quando a palavra está em seu sentido literário, certo? Em seu sentido real, verdadeiro, aquele que está encontrado no dicionário. Então, se você vê a palavra pedra, né, quando ela é empregada como denotação, você sabe que é uma pedra. É só aquilo ali, tá? É um material rochoso e tal. E, enfim, ele foi um processo geológico até se constituir uma pedra. É diferente quando eu digo coração de pedra. Entende? Coração de pedra já é o sentido figurado do negócio e aqui a gente entra em conotação, tá? Observe o slide. Aí no slide eu tenho o conceito de denotação, tem um exemplo enquanto você observa, e denotação vai falar sempre em algo literal, né? Literário não, literal. O gato da vizinha fugiu essa manhã, obviamente isso é um animal, certo? Animalzinho de 4 patas que foge todo dia, sei como é isso. Conotação, a gente já vai trabalhar totalmente diferente, a gente já vem para o sentido figurado. Ou seja, eu tenho a mesma palavra, no entanto, veja como o emprego muda. Aquele homem é um gato. Ou seja, quando eu falo essa frase, eu estou fazendo uma associação, olha para mim, eu estou fazendo uma associação do animal, das características do animal, com as características de um homem, que ele é belo, que ele é esguio, que ele é elegante, sei lá, que ele foge também de manhã, igual o gato da vizinha. Enfim, são conclusões que a gente consegue ter, no entanto, em sentido figurado, tá? Em sentido figurado, quando denotação vai cobrar direto o que está no dicionário. Essa aqui é um bizu para você. De dicionário. Denotação, dicionário. Massa? Prossigamos. Ainda dentro de todos esses conceitos, né, para a gente ir se encaminhando em coesão e coerência e tudo mais, a gente vai ver coesão textual. E o que é coesão textual? Vamos lá. Coesão textual nada mais é que um fenômeno. E o que é esse fenômeno? É igual a chuva, é igual ao sol, é igual a um trovão. São fenômenos da natureza que acontecem naturalmente. Dentro de um texto, dentro de língua portuguesa, coesão é um fenômeno, ou seja, ele vai acontecer ali, é provocado por alguma coisa. A chuva é provocada pelo condensamento das nuvens e aí de repente precipita, virou água, está aqui embaixo. Coesão textual, ela é provocada, olha que conceito bonito, olha como o cara escreve bonito. É provocado por elementos linguísticos cuja função principal é a de estabelecer relações textuais. Pronto, fudeu, ninguém sabe mais de nada. Deixa eu apagar isso aqui e deixar isso mais claro para você. Coesão é a mesma coisa que lógica. Coesão trabalha com a lógica, tá? Coesão textual é igual a lógica. Ou seja, a partir do momento em que eu escrevo um texto, eu não posso dizer simplesmente que
O gato da vizinha fugiu essa manhã depois de ter saído de dentro de uma cachoeira e entrou no fogão da casa da vizinha. Como assim? Isso não tem lógica nenhuma. Primeiro que gato não gosta d'água. Como é que ele vai sair de dentro de uma cachoeira? Não é verdade? Então, esse texto está totalmente incoeso. Incoeso. Por quê? A coesão trabalha com a lógica. E existem os fenômenos de coesão textual para que essa lógica aconteça entre as partes do texto. Olha, o slide está aí o conceito para você, que eu acabei de ler, o que eu acabei de falar. Esses elementos de coesão textual são ferramentas de organização e vão auxiliar, logicamente, a compreensão do que está escrito ali. Beleza? Coesão textual. Olha o slide ainda. Dentro desses conceitos, a gente não acabou de ver aqui, ó, que são ferramentas de auxílio, que são elementos linguísticos. Vamos destrinchando o que é isso? Vamos lá. Substituições lexicais. Lexicais é a mesma coisa que palavra, né? Léxico é a mesma coisa que palavra. Massa. O que são essas substituições lexicais? É quando acontecem esses dois conceitos que você vê aí em tela. Ou a anáfora ou a catáfora. E isso é quando um termo vai ser ou retomado ou ele vai ser anunciado. Tá? Anáfora e catáfora. Olha para mim. Muito bom. Anáfora, eu estou aqui escrevendo, ó, vocês nem viram. Catáfora. Massa. Professor, como é que eu vou saber o que é cada coisa? Como é que a banca vai me cobrar isso? Ó, já te adianto. Banca CESP não vai te cobrar regra. Ela vai chegar e vai simplesmente dizer: o trecho tal ou a palavra tal é retomada pela palavra tal, constituindo assim um recurso de um elemento coesivo. Que elemento é esse? É anáfora ou catáfora? Ela não vai te cobrar isso. O que você precisa saber é o que é cada um, para quando a banca cobrar, você saber o que é um elemento coesivo. Beleza? Massa demais. Vamos lá. Quando um elemento é retomado, ele se chama de anáfora. Quando ele vai ser anunciado, se chama de catáfora. Está aqui o exemplo no slide. Ó. Estudar mais. É esse meu objetivo. Esse. Você nota que esse ele está o quê? Ele está retomando. Estudar mais. É esse o meu objetivo. Quando eu falo é este o meu objetivo, eu estou anunciando o que eu quero, eu estou anunciando o meu interesse. Dessa forma, surge aquele bizu muito massa que eu sempre passo nas minhas aulas, que é o seguinte: anáfora e catáfora. Para você nunca mais se enrolar, é só você lembrar que Ana, de anáfora, Ana não anuncia. Ou seja, se Ana não anuncia, Ana faz o quê? Ana retoma. Anáfora retoma, catáfora anuncia. Vamos seguindo. Ainda dentro desses elementos coesivos, existem os conectores. E o que são esses conectores? A gente viu lá atrás, no conceito de coesão, que esses conectores, que o fenômeno da coesão textual, ele ocorre através de elementos linguísticos, que são esses que a gente está vendo aqui, também chamados de elementos coesivos, que vão conectar, que vão atribuir uma lógica a tudo que está sendo feito. Existe uma música de Caju e Castanha, que eu recomendo que você escute, chamada Futebol no Inferno. São dois artistas nordestinos assim, fantásticos, e eles tocam e cantam embolada. E nessa música, Futebol no Inferno, deixa eu abrir aqui já o slide para você observar. Nessa música Futebol no Inferno, eles têm um trecho que fala exatamente disso. Eu consegui fazer ali uns recortes dos conectores. O que são esses conectores? Os conectores, eles vão estabelecer o quê? Conexão. Óbvio, massa demais. Conectores, eles vão estabelecer relações de dependência e ligação. Dependência e ligação dentro do contexto que ele está inserido, dentro do que ele está ali exercendo, né? Dentro dessa função. Massa. Esses conectores que vão exercer a relação de dependência e de ligação,
é a mesma coisa que conexão, eles também têm um nome. Obviamente que tem nome. E quais são os conectores? São três, que são três classes de palavras que estão lá no estudo da morfologia, que são conjunções, preposições e advérbios. Então, os conectores nada mais são do que isso aqui. Tá? Quando você vai estudar morfologia, você consegue dar um ênfase maior a esses conectores, o que não é o caso de agora. Eu estou apenas explicando o que são os elementos coesivos. Conectores. Conectores são essas três classes de palavra. Olha o slide. Olha o slide, muito bem. No slide eu tenho um recorte da música que eu acabei de falar. Tá? E aqui eu tenho uma conjunção, um porém, fazendo uma relação aqui de ligação. Eu tenho um além disso, uma locução adverbial de inclusão. E eu tenho uma preposição aqui, do juiz. Beleza? Sigamos. Correlação dos verbos. Correlação dos verbos consiste na utilização dos tempos verbais de forma correta. Então, eu consigo colocar os acontecimentos de forma lógica e linear, que vai permitir a compreensão da sequência dos mesmos. Veja, na música, quando fizeram o sorteio, o juiz deu berimbau. Lampião falou para ele, eu toda a vida fui mal. Apite o jogo direito se não quiser levar pau. A gente consegue encontrar aqui elementos, verbos, que estão sempre se referindo ao passado. O jogo já aconteceu. Quando fizeram o sorteio, o juiz deu berimbau. Então, eu não posso jamais dizer o seguinte, quando fizeram o sorteio, o juiz dará berimbau, porque eu estou conjugando aqui em um tempo totalmente diferente. Então, eu estou sempre me referindo ao passado. Note que os verbos destacados estão todos no pretérito. Seja perfeito ou mais que perfeito, mas estão sempre se referindo ao passado. Então, jamais a gente pode encontrar essa correlação de verbos de maneira incorreta. Coerência textual. Coerência textual já tem relação com o significado do texto. Tá? Coesão, quando falou em coesão, a gente falou em conexão, certo? Falou em ligamento, falou em ideia de dependência. Quando eu falo em coerência, eu estou falando do significado do texto. A ideia que o autor deseja a partir dali, e a gente vai conseguir compreender no desenrolar do texto. Como? A ideia vai se manter a mesma. Então, quando eu olho aqui, eu vejo o juiz apita nu com a mão num bolso furado. São 18 jogadores, 9 para cada lado. E todos os diabos lá assistem o jogo sentado. Eu tenho aqui uma descrição do que é o jogo no inferno, certo? Depois você escuta essa música e você vai entender bem direitinho o que eu estou dizendo. Então, quando eu consigo observar esse fragmento da música, eu consigo perceber o seguinte, ele pode estar perfeitamente coeso, ou seja, com todos os conectores, colocados ali de forma correta, os verbos correlacionados de maneira correta, as preposições colocadas de maneira correta, os conectores. No entanto, ele pode estar totalmente incoerente. Ora, como é que um juiz apita nu, ou seja, ele está despido, ele está sem roupa, com a mão num bolso, e de quebra ainda tem um bolso furado, ou seja, é totalmente incoerente o que ele acabou de falar aqui. O juiz apita nu com a mão no bolso furado. E embora ele esteja coeso, ele está incoerente. Coerência textual fala da conectividade, aliás, do significado do texto. Existem 5 princípios básicos. A banca não cobra, eles estão aqui para você entender, estão aqui para você compreender, e principalmente se você vai prestar um concurso que cobra a redação, você precisa se atentar a esses conceitos, certo? Princípios básicos da coerência textual, da não contradição, o texto não pode se contradizer, as ideias não podem se contradizer. O princípio da não tautologia, isso aqui é a mesma coisa que um pleonasmo vicioso. Você fica repetindo a mesma ideia várias vezes, só que com palavra diferente. Princípios da relevância,
Você não pode trazer fragmentos que falam de assuntos diferentes e colocar tudo no mesmo canto, certo? Continuidade temática vai falar justamente na continuidade que você vai dar ao tema quando você está ali escrevendo ou, enfim, observando, fazendo essa análise caso a banca peça, certo? Essa sensação de que mudou esse assunto, esse tema do nada, vai causar uma quebra de continuidade. A progressão semântica, que é o quinto e último princípio básico da coerência textual, prega que essa progressão acontece quando não há introdução de novas informações, que é, logicamente, o texto é um todo. Então, você não pode chegar ali e simplesmente agregar mais informações. Beleza? Denotação e conotação a gente viu. E a gente vai ficando por aqui. Olha para mim agora. Muito bem, olha para mim, não é possível, muito bom. Isso, a gente fica por aqui, no próximo bloco a gente se encontra. Valeu!